Acompanhada. Estou aqui com a Miss Laine, né? A Missy. Dá um oizinho aí, Missy. E também, é claro, né, gente, com a tia Jó. Oh. Que delícia! Que prazer, é um privilégio para nós te recebermos aqui hoje. Hoje nós vamos iniciar o nosso Confra Kids. Quem aí tá animado? Você tá animado, Missy? Eu tô animada. Muito bom, né? Muito gostoso. E eu quero saber, Missy, você tem alguma pergunta para tia Jó para a gente começar esse podcast? Qual que é a sua pergunta? Como e quando iniciou o Ministério Infantil em sua vida? Oh, que pergunta linda. Tá vendo? Para começar, também vou me apresentar. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e com tantas crianças que vou receber hoje à noite naquela linda igreja, para falar um pouquinho sobre o que Deus fez na minha vida, quem sou eu, uma serva, para começar, uma serva. E esse podcast, claro, é uma alegria para o meu coração, porque nós vamos compartilhar um pouquinho dos feitos do Senhor na minha vida. Então, para mim, é uma alegria. E quando começou o Ministério Infantil, gente, há 15 anos atrás, na realidade, eu já trabalhei com crianças na igreja, ainda adolescente. Depois, cuidei de jovens, senhoras e voltei para as crianças. Mas o Ministério Tia Jó, ele se iniciou num lugar muito especial. Você está curiosa, Miss? Já tem o nome de Miss, né? Então, começou nas escolas. Como assim, tia Jó? Você viaja bastante, indo para as igrejas. Como que o ministério começa numa escola? Pois é, o meu começou lá, quando eu recebi o primeiro convite para contar uma história para as crianças naquele lugar. E quando eu entrei naquele espaço com 280 adolescentes e crianças, Deus falou comigo naquela hora: o seu ministério começa aqui. E até então, você não cuidava ou já tinha ali trabalhado com criança, alguma coisa assim? Já tinha trabalhado, mas não ministrava. Não ministrava. Não. Então, assim, as portas da escola abertas foi realmente um canal de Deus para me mostrar que algo novo viria. Então, foi assim, maravilhoso. E tudo novo, porque eu não sabia nem como começar a contar a história para as crianças, mas Deus bradou fortemente: é aqui que o seu ministério começa. Então, chamado, né? Tudo foi através de um sim, né? Eu falei: sim, Senhor, eu vou àquela escola. E Deus falou comigo lá. Olha só que incrível. Forte, né? Então, e aí depois desse dia, começou a receber outros convites, isso. As pessoas começaram a te conhecer. Como que foi tudo isso? Pois é, aí depois das escolas, outras foram conhecendo a tia Jó. E eu pensei: agora eu vou falar um nome mais prático, porque meu nome, gente, olha, Joselma Senise Cristina de Queiroz e Costa. Então vamos resumir tudo isso? Vamos colocar tia Jó. E aí ficou. E aí de uma escola fui para outra e de repente uma igreja chamou e falou: olha, vamos lá também na minha igreja. E as portas das igrejas também começaram a se abrir. Então, assim, maravilhoso falar para as crianças. Eu já passei por vários departamentos na igreja, mas o infantil é algo diferenciado. Ele tem, né? Tem. Eu também falo que o Ministério Infantil ele é diferenciado, ele tem algo a mais. Você chega triste, você sai sorrindo e não tem. Você Verdade. chega lá, você olha para aquelas crianças, é maravilhoso estar ali naquele momento com elas. Não é, Missy? E não se resume apenas às cores, à diversão, aos doces, não. É algo realmente que o Senhor está despertando nesta última hora. É um ministério forte e necessário. Só em falar que eu estou emocionada, porque nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja na Terra. E eu creio que as crianças estão se despertando, sabe? A gritar: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não é assim, Miss? Então, as crianças são especiais. São mesmo. E me conta um pouquinho mais da sua trajetória aí nesses 15 anos, né? Você tem algum projeto? Tenho alguns projetos. E um deles, além das escolas, né, ainda criança, Deus me fez sonhar com um continente que eu nunca imaginei. Então, a África, ainda quando criança, eu sonhei com aquele povo. E adulta, o Senhor me fez chegar lá e realizar assim, grandes sonhos, né? Então, quando eu pisei no continente africano e conheci Moçambique pela primeira vez, aí juntou o Ministério Infantil
com missões na África, nas escolas, e aí eu entendi, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Tia Jó, então você já foi para lá? Já fui Conta para nós um pouquinho como foi sua experiência lá. Fui para Moçambique a primeira vez, e não esqueço jamais o momento que eu entrei ali numa van com todos os missionários, né? Nós fomos numa ONG, não somente servir alimentação, pão àquelas crianças, mas mostrar Jesus como o pão da vida. E a sensação de você chegar numa aldeia, no carro lotado de missionários, com o mesmo propósito, e ser acolhido, recebido por tantas crianças que, para nós, não tem nada, foi assim, algo surreal. Por quê? Porque o olhar das crianças era de alegria, o estado, assim, o clima era tão contagiante de realmente eu não preciso de nada, só de Jesus, que aí caía a ficha. Poxa, nós temos tanto e não valorizamos quem nos dá. E aquelas crianças aparentemente não tinham nada, mas estavam cheias dele. Então, um culto infantil dentro de uma escola lá na África, nesta aldeia, me fez perceber que elas adoram a Deus não pelo que elas têm, mas pelo poder e a excelência de um Deus que elas acreditam que vão encontrar em breve. Uma verdadeira adoração, né? Sim. Olha só. Muito lindo. E ficou quantos dias lá? A primeira vez eu fiquei 1 mês. 1 mês? 1 mês. Meu filho pequenininho, ele tinha 3, ia fazer 4 anos. Mas ele foi junto? Não. Ah, tá. Eu deixei eles em casa e quando eu estava preparando minhas malas, Miss, sabe o que aconteceu? Comecei a chorar. Um dia antes da viagem, a ficha caiu. Meu Deus, eu vou passar 1 mês fora de casa, longe dos meus filhos, e agora? E pensando nessa trajetória que seria tão difícil, comecei a arrumar minha bagagem. E eu, Senhor, e agora? O que fazer? Não posso mais desistir, né? Agora já foi. Não, agora... E aí, naquela preocupação, chorando muito, meu filho estava na sala assistindo TV. Ele largou tudo, foi lá no quarto, sem saber nada do que eu estava pensando. E ele disse assim, mamãe, vai cuidar das coisas de Deus, que Deus vai cuidar de nós. Eu não acreditei no que eu estava escutando e eu perguntei mais uma vez, quem te ensinou isso? Quem te falou isso? Mamãe, vai cuidar das coisas de Deus? Deus vai cuidar de nós. Então, ele falou e voltou para a sala. E ele com 4 anos? 4 aninhos, ia fazer 4. Então, ele voltou para a sala e continuou assistindo TV, como se nada tivesse acontecido. Então, foi um ânimo, sabe? Um vigor do Senhor naquela hora. E aí, eu fiz a mala, viajei e Deus cuidou de tudo. Ai, que legal. Você já pensou, Missy? Lá na África, as criancinhas, tudo lá, elas não têm esse ar-condicionado igual a gente está aqui, não. Não. E olha só como que elas adoram a Deus, né? Que incrível isso, você não acha? Muito bom. Você tem alguma outra pergunta para a tia Jó? Pode fazer, E então. aí? Vamos conversar. Conte algo que marcou do Ministério Infantil. Nossa vida, são tantas experiências, viu, Miss? Muitas mesmo. Um dia eu saí de casa bem preocupada com minha família. E aí, de repente, na hora da ministração, Deus usou uma criança para mim. E eu não conseguia conter as lágrimas. Deus falou ao meu ouvido, através de uma criança, que eu continuasse fazendo o que Ele ordenava, que Ele estava cuidando dos meus. Então, através de uma criança, Deus, mais uma vez, falou ao meu coração, não desista. Não desista das crianças, porque enquanto você está falando para elas, eu estou cuidando da sua casa. Entre tantos outros depoimentos de crianças nas escolas, por exemplo, que chegaram em casa, ouviram falar de Jesus e chegaram em casa com os pais separados e começou a chorar muito. E aí a mãe liga para o pai, vem embora, o menino está chorando, ninguém sabe o que é. E quando o pai chegou, perguntou o que era. Esse garoto falou assim, olha, a tia hoje na escola falou que Deus pode restituir a nossa casa. Então, o pai, separado da mãe, trouxe as coisas de volta e disse, a partir de hoje, eu estarei com vocês até o fim. Então, para mim, não tem preço, né? É falar de Jesus e ver esse retorno. São os frutos. Então, esse teu projeto nas escolas continua até hoje? Continua. Você começou na escola e ainda continua? Isso mesmo. Então, eu comecei esse ministério e até hoje recebo ligações de criancinhas, por exemplo, que eu conheci na creche, com 3 anos, que hoje são adolescentes. Que legal. Então, há um acompanhamento, né? E olha que é um milagre. Hoje, você ter liberdade de entrar numa escola para falar de Jesus é um milagre. Mas a porta que Deus abre, ela não fecha.
Não é assim? E isso tudo é lá na Paraíba, né? Isso. Fora de lá, você tem também algum outro projeto nas escolas ou é só nas escolas de lá? Não, porque não tem como atender, né? A demanda é muito grande. Infelizmente, são poucos os trabalhadores. Porque, por exemplo, se eu tivesse uma equipe preparada, montada com 15 pessoas, daria para dar assistência a outros estados. Mas nós atendemos a vários municípios. E, por exemplo, uma creche chama 3, 4 vezes no ano. Então, nós pretendemos dar continuidade ao que ensinamos na primeira vez que entramos lá, para que as crianças realmente aprendam aquilo que começou. Até porque o trabalho não é só com elas, nós atendemos os pais em seguida, em reuniões de pais. Que aí abre a mente. Crianças, olha. Porque não adianta você falar para as crianças apenas, se quando elas chegam em casa o lar está destruído. E aí o pai não vai dar ouvido, não vai entender muita coisa. Mas aí quando nós unimos as crianças, falamos para elas, mas também chamamos os pais, quando a criança chega falando de Jesus, eles vão, tá dando resultados, né? Então eu quero mais, eu quero saber mais sobre ele. Então, assim, é algo maravilhoso. Que bacana. Você já pensou, Mícia, Tia Jó, lá na sua escola, indo contar uma história? Muito bom, Que né? delícia que seria, né? Tia Jó, em toda essa tua jornada, essa caminhada aí dos seus 15 anos, qual foi a maior dificuldade que você já teve? Porque nós sabemos que dentro do Ministério Infantil, né, nós temos muitos desafios. Muitos. Né? São desafios assim que muitas das vezes nós queremos parar, porque não é fácil, né? A Tia Jó acabou de compartilhar, largou o seu filho, querendo ou não, de 4 anos para ir a primeira vez para a África. Então, nós temos também a nossa casa, né? Muitos têm filhos, a família, e nem sempre é fácil, nem sempre, né? Mas conta para nós como que é tudo isso, qual foi o maior desafio que você já enfrentou? Um dos maiores desafios é deixar os filhos, né? Mas, graças a Deus, os meus filhos, ele tem uma mente muito aberta. Até porque o Calebinho, o pequenininho, eu fazia o trabalho nas escolas grávida dele. Então, eu pulava, cantava com ele, ministrava com ele na barriguinha. Então, ele já é um missionário, assim, desde o berço, né? E o mais velho também, ele é muito dedicado à palavra, ele conhece. E eles olham para mim e eu espero, de todo o coração falo isso, que um dia eles, rapazes, digam, eu tenho orgulho da minha mãe, eu quero ser igual, sabe? Que eles continuem fazendo, até porque um dia nós vamos cansar. Que já passa dos 40. Então, uma hora ou outra, a gente cansa, né? E eu quero que eles deem continuidade a essa obra. Desafios de falta de apoio, o Ministério Infantil enfrenta, não somente lá, mas em qualquer outro lugar. Falta de recursos, né? Eu lembro que eu já fui evangelizar com o tanque da gasolina sem nada. Nossa. Num sítio distante. Voltei, a gasolina deu ainda para muitos dias depois. Olha Por quê? isso. Porque o Senhor, ele supre as necessidades, né? Ele faz além daquilo que nós imaginamos. Então, os desafios surgem, mas nós devemos enfrentar olhando para o alvo, que é Cristo, e as demais coisas ele acrescenta. E quando existe o chamado, Queima. né? Queima. Arde dentro, né? Isso mesmo. E olha só, pra gente ver, você imagina, Missy, não tem desculpa, né, para servir o Ministério Infantil, né? Para estar lá junto com as crianças, adorando, louvando. Olha só, a Tia Jó grávida, ela ia lá. Isso. Né? E quantas que a gente ouve, né? Que às vezes por algum motivo ou outro, por mais simples que seja, acaba desanimando, né? Isso mesmo. E a Miss, por exemplo, Miss, você gosta de seus amigos da escola? Sim ou não? Fala para te ouvir. Pode falar no microfone, Miss. Sim. Ah, tá. Então, se você gosta muito, tem algum preferido? Tipo, aquela menina, eu gosto de conversar bastante, tem? Você não tem uma amiga preferida na escola? Todas são legais? Eu tenho 2. 2? Então, por exemplo, você gosta muito daquelas meninas, então você não pode desistir delas. Por quê? Ainda pequenininha, você pode ser como a Tia Jó, missionária. Começa falando um dia, depois outro, e vai conquistando aquele coraçãozinho para Jesus. Não é assim? Meu sonho é ser prof. Então, através da sua missão, né, Deus vai realizar, ele pode te usar como canal de bênçãos na vida dos seus alunos. Você crê nisso? Diga, eu creio, Tia Jó. Ok. Então, a Missy ainda está um pouquinho tímida, é o primeiro podcast dela, então ela está ainda quietinha, né, Missy? Observando. Mas tá legal? Você tá gostando? Então tá bom.
Tia Jó, e agora algo que nós, tias do Ministério Infantil, temos, eu particularmente, eu tenho muita dificuldade em contar história. Em contar história. Sim. Por mais que você tenha história, a minha maior dificuldade, eu acredito que seja de muitas outras tias, é conseguir prender a atenção das crianças, sabe? Usando criatividade, trazendo elas para perto. Porque eu falo que criança, não basta apenas você saber a história bíblica. Você tem que envolver elas nessa história. Estratégia, né? E aí? Tem que ter estratégia. Realmente não é fácil, porque nós estamos disputando aí com um aparelho de celular cheio de tecnologia. Que é cheio de coisa, né? e cores, e jogos. E rapidez. Né? Então, se a tia for caladinha, quietinha, vai ser complicado. Então, nós precisamos acender aí para despertar, buscar aí meios de conquistar essas crianças para Jesus. Então, eu tento usar o quê? Eu tento usar a tecnologia, eu tento usar recursos visuais atrativos, cores, sabe? E prender a atenção através do nosso jeito de contar. Até porque o maior recurso que existe somos nós. Então, a timidez, com licença, fica aí fora. Fica lá. Fica aí. Porque eu preciso falar com autoridade para aquelas crianças. Porque não adianta você conhecer a história bem, ter os melhores recursos e você não ter a unção de Deus na vida. É forte falar isso, porque nós temos aí muitos tios e tias qualificados, cheios de talentos, com os recursos que brilha, que acende, que faz isso e aquilo. Mas se não tiver a vida no altar, vai ser apenas palavras entregues aí ao vento. Nós precisamos ter aquele contato direto com Deus na intimidade. E aí o Senhor ele vai trabalhar. Talvez você tenha apenas um papel de ofício na mão, uma folha, um copo descartável. Mas se você estudou e está cheio de Deus, pode ter certeza. Algo novo vai acontecer naquela aula. E tem algo assim que você comentou que tem que ter bastante estratégias, né? Tem alguma dica, alguma coisa que você pratica ou talvez quando começou praticava e que funciona para que a gente consiga ter mais, né? Claro, além de buscar a Deus, estudar a palavra, né? Eu acho que isso é primordial. Além disso, existe algum outro meio? Às vezes a pessoa fica tão nervosa que trava. Por mais que a pessoa tenha, né, orado, né? acaba travando. Tem alguma dica, assim, que a tia... Olha, para mim, pessoalmente falando, né, é uma experiência pessoal, eu sempre mantive a postura mostrando que... Olha, você vê que eu não sou tão alta, né? Isso já dificulta muito. Até porque eu já ministrei para adolescentes de uma escola que a professora me chamou e disse assim, vai lá amanhã ministrar para os meus babies. Então, a tia Jó levou tudo que era de baby. Quando eu olhei aqueles adolescentes de 18 anos, 17, eu falei, Senhor, né? Eu pequenininha, colorida para adolescentes. Então, a partir dali, o Senhor me deu uma autoridade maior de entender que a postura, ela fala muito. Então, você tem que se manter na postura de uma verdadeira líder, né, naquele lugar, para que você tenha domínio sobre a situação. Porque se você chega mostrando fragilidade, medo, você vai perder. Vai perder muitos créditos ali naquele momento. Então, essa autoridade só Deus dá, querida, porque tem hora que treme mesmo, né? Mas é essa postura, manter o equilíbrio, dizer que ali realmente nós vamos começar a falar sobre a palavra. E a palavra não é qualquer livro, né? A palavra é algo que nós precisamos reverenciar. Então, quando você traz à tona aquele ambiente que você vai falar sobre algo sério, automaticamente as crianças já ficam assim, ó. E agora? Eu vou ter que ouvir, né? Então, aí você começa a ministrar. Né? Eu uso sempre um fundo musical para equilibrar o ambiente, porque uns estão agitados, outros com fome, outros querendo ir embora, sono. Então, o fundo musical, ele traz essa paz, essa serenidade de que algo vai acontecer, né? É uma estratégia. Olha só. Gente, vão anotando aí, ó. Vão pegando essas dicas aí. Sim. E aí vai fluindo. Usar muito expressões faciais, porque você vai aprender. Eu gosto muito de ficar próximo das crianças. Então, às vezes, quando me colocam num púlpito muito alto, eu faço, e agora? Como que eu pulo? Então, eu prefiro estar perto delas para olhar no olho, para mostrar o recurso mais de perto, sabe? E tudo isso vai acrescentando aí na ministração. Quanto mais longe das crianças, mais a atenção você vai perder delas. Isso é fato.
né? Até para nós adultos, né? Até para nós adultos, você ficar ali 2, 3 horas 100% atento é difícil. Imagina para uma criança. Verdade. Não, uma criança é muito difícil para ela ficar parada o tempo todo. É, sim. E falando em música, em fundo musical, nós sabemos que a Tia Jó tem aí muitos hinos, que inclusive um a gente já sabe, né, Missy? Será que ela sabe? Será que sabe, Missy? Ai, Qual, meu Deus. qual que é o hino que a gente ensaiou que a gente vai cantar? Você lembra? E agora eu já falei que a gente vai cantar. Será que era surpresa? Eita, e agora? Eita, e agora foi. Deixa Você eu dar lembra, uma Missy? dica a ela para ver se ela lembra. A primeira palavrinha é união. Lembrou? E aí? Não Ainda lembrou? União, comunhão e oração. E oração. É, essa canção, interessante que ela surgiu dentro do Agora carro. lembrou, né? Ela surgiu dentro do carro, quando eu fui pegar os meninos da escola, porque meu Ah, pastor, ele termina o culto, ele já diz assim, e seguimos em... Aí a igreja repete, união, comunhão e oração. Oração, comunhão e união. Todo culto ele faz isso. Então, o que acontece? Eu fui buscar os meninos e aí começou a surgir. Em união, comunhão e oração, vou alcançando o que Deus quer pra mim. Peguei o celular e gravei o áudio. Eu falei, vai dar certo. E aí, de repente, surgiu a canção que já todo mundo já canta, né? Lembrou agora? Fazemos até a coreografia, né? Então tá bom. É, a gente já até ensaiou bonitinho pra não fazer feio pra Tia Jó, né, Miss? Então tá. Tô aguardando vocês cantarem. E a irmã tem algum outro hino que também teve essa repercussão, que também foi uma criação assim que surgiu ali no momento? Pois é, os demais louvores, glória a Deus pela vida das compositoras, que elas sentiram o desejo de abençoar a Tia Jó. Tia Jó tá aqui, a canção é sua, grava. Então, Zeca Coração foi um presente de Deus. Esse louvor, ele fala de nós vamos até cantar amanhã. Será que seria surpresa também? Um homem que tinha uma vida muito cheia de pecado, sua vida realmente era um desastre. Mas quando ele conheceu a Jesus, ele teve a sua vida transformada. É justamente aquele homem que está lá esquecido, né? E o Zeca Coração, ele é bem rural, sabe? Ele tem um sotaque forte. Mas o Senhor, quando alcançou o Zeca, ele falou, olha, ele me viu, estou aqui. Então, eu sou amado por ele. E nós temos, sobre o plano da salvação, falando das cores, né? Que tem um significado muito forte. Nós temos o Trem da Alegria, que é sucesso. E aí a Tia Jó fez um medley junto com uma canção que eu aprendi na África, que eles cantavam assim, lá nas aldeias. Porque a vida com Jesus é uma beleza. Ai, todos, yes! A vida com Jesus é uma beleza. Yes. Yes! A vida com Jesus é uma beleza. Yes. Mas a vida sem Jesus é uma decepção. Aí os africanos deitavam literalmente na areia. Eles faziam e deitando, né? E aí eu fiz um medley do Trem da Alegria com essa canção e ficou muito bom e todo mundo canta por aí. Então nós vamos assim. Eu não tenho uma melhor voz, a voz mais perfeita, mas a Tia já é esperta. Ela junta cantores da igreja, nós vamos ao estúdio e fazemos aquela gravação com várias vozes que dá inclusive para cantar nas igrejas com os departamentos infantis, porque fica tipo um coral. Foi aprovado assim. Ai, que bacana, que bacana. Que legal isso, né, Miss? E você está preparada para o nosso Confra Kids de hoje? Está animada? Ah, é? Eu também, sou muito animada. Né? Creio que vai ser dias assim, hoje, amanhã, Amém. onde Deus vai falar muito com a gente, né, Miss? Sim. E vai ter muita história legal também, né? Vai sim. Isso aí. E amanhã é um dia muito especial, não é mesmo? Que dia que é amanhã, Miss? Dia 12. 12 é o dia da criança? Isso. É o dia das crianças, exatamente. E a Miss, será que a Tia Jó tem algum recadinho para essas crianças de amanhã? Será? Vamos perguntar para ela, Miss. Todas as crianças estão na expectativa aí, né? Para o Dia das Crianças. Deixa um recadinho do dia de crianças para os nossos
pequenos que estão acompanhando. Ah, tá bom. Muitas crianças estão na expectativa, Miss, de ganhar um presente, né? Elas querem aquela boneca dos sonhos, querem um celular, querem uma bicicleta. Mas o recadinho que a tia Jo vai passar para todas elas é que elas continuem firmes no Senhor. Por quê? Porque se nós já conhecemos a Jesus, nós temos o maior de todos os presentes. Sim ou não? Sim. Então, se nós temos a Jesus, olha quantas crianças estão aí sem ter Jesus, perdendo suas vidas, sem conhecer este grande amor. Mas nós temos, esse é o nosso maior presente. Então, crianças, não esqueçam que vocês são escolhidos amados do Pai e que Ele é o nosso maior presente. Ele entregou o seu Filho Jesus por nós. Então, Colossenses 3:23 diz, tudo não é só a metade. Tudo o que você for fazer, faça para a glória de Deus, não para os homens. Então, se você canta, cante para Ele. Se você ora, ore para Ele, né? Entregue os seus pedidos ao Senhor e no momento certo Ele vai responder. E não esqueça, diga assim, não esqueça, Não esqueça. que você fazendo para Ele, há uma recompensa. E a recompensa não é dos homens, que às vezes nós ganhamos algo dos homens, e aí nós citamos assim, não, isso não tem valor, né? Gostaria de ganhar algo melhor. Mas quando vem dele, aí pronto, é o suficiente. Não é? Porque o que ele tem para nós é melhor e é maior. Sim. Não é? Então, quando nós oramos, entregamos os nossos pedidos, nós cantamos. E não esqueça, crianças, a obediência é o nosso maior ato de amor para o Senhor. Você sendo obediente aos seus pais, pode ter certeza, viu? Ele está ali, dizendo, essa criança está seguindo os meus passos, porque eu tive um filho obediente que foi à terra, se sacrificou, cumpriu a sua missão, e eu gosto de filhos obedientes. Então, a obediência é a maior prova de amor. Não é assim? Então, se você não ganhar nada amanhã, porque seu pai não tem condições, fica aguardando aí, porque o Senhor ele vai te dar na hora certa, né? Na hora exata. Tá bom? Esse é o recadinho da tia Jo para todas as crianças. Tudo que você for fazer, faça de todo amor e para Deus. Isso, de todo coração. Tá bom? É isso aí, que lindo recado deixado aí para as nossas crianças, nossos pequenos. Estão todos animados para ouvir a tia Jo hoje à noite. Amém. Com o nosso tema, Gerados para Transformar. Que tema forte, hein? É um tema forte, né? Muito forte. E nós, assim, o ano passado, quando a nossa líder, né, ela teve aí essa ideia, assim, mas a gente fala que é Deus, né? Direcionamento de Deus. Para trazer esse tema aí para nós sabíamos que não seria fácil, porque nós sabemos que no normal já não é fácil, né? O inimigo sempre se levanta, e aí quando você traz um tema forte para ser trabalhado, aí a gente sabe que é ainda maior. Meu amor, e que tema, sabe por quê? Nós vamos falar sobre gerar, e o mundo está querendo destruir esse ato. Então, assim, sem palavras para esse tema. Deus vai falar conosco, pode ter certeza. Vai ser maravilhoso. Eu creio. Não percam, hein? Gente, hoje à noite, tá? Já passar os recadinhos aqui, hein? Hoje à noite, então, começa às 19 horas. Mas vamos chegar um pouquinho mais cedo, né? Isso. Porque senão não vai ter lugar. A tia sabe quantos uniformes foram vendidos? Nossa, não sei. Não ficou sabendo? Não, me conta. 650 Uau, uniformes. Que maravilha! Olha só o tanto de crianças, o tanto de pequeninas que nós teremos hoje Glória lá, querendo ouvir a palavra de Deus, né? Um exército. Um exército. Isso é tão lindo. Sim. A tia já vai ver a hora que estiver lá em cima, assim, olhando, todo mundo, assim, com os uniformes. Maravilhoso. Então, hoje começa às 19 horas, né? Mas vamos chegar mais cedo para garantir o lugarzinho bem lá na frente, né, Missy? Eu vou chegar cedo. Você vai chegar cedo, Missy? Acho que sim. Acho que sim. E amanhã vai começar ainda mais cedo. Vai começar às 18h30. Mas amanhã é feriado, né? Então, tranquilo. Amanhã vai estar todo mundo em casa, bem descansado. Então, dá até para ir mais cedo, né, Missy? Umas 5 horas, você acha? Sim. Né? Mas então tá bom, tia Jo, foi um prazer te receber aqui, poder ouvir um pouquinho da sua história, poder também se inspirar, né, na sua história e em toda a sua trajetória, na sua jornada. E estamos ansiosos para ouvir
né, a sua palavra hoje à noite. Amém. Também amanhã nós teremos o devocional com os tios pela manhã. Creio que vai ser de muito aprendizado também, né? Amém. E nós estamos aí de corações abertos, né, Miss? Para ouvir aí tudo que Deus tem para falar para nós nesses 2 dias. Prazer todo meu estar aqui com vocês, 2 lindezas. Ah. Deus abençoe, tá? Amém, amém. Amém. E É aí? isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Deus abençoe.